Olá, boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora com você, no seu lar. Estamos aqui mais uma vez no debate, que você possa estar acompanhando conosco. Olha, esse debate hoje tem um tema tão especial, mas eu gostaria de falar com você. Olha, nós somos pessoas tão adaptáveis a tantas situações, que a gente acaba acostumando com muitas coisas na nossa vida. O que acostumar? O que é bom? O que é ruim? E as vitórias? Como celebrar? Como conquistar as nossas vitórias? E nós vamos falar sobre isso. O tema do nosso debate hoje é conviver ou vencer em tempo de crise. Prepare aí o seu coração, prepare aí o seu lugar, sua casa, convide pessoas, você que está nos acompanhando nos nossos canais de streaming, tanto no YouTube quanto no Facebook, convida outras pessoas no Facebook. Você pode desde já, abrir uma sala de vídeo para que as pessoas que te seguem possam acompanhar junto com você, que você possa abençoar outras pessoas. E nós já vamos iniciar esse debate, mas eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. E nós já vamos iniciar essa conversa, esse debate, com a pergunta. Eu vou iniciar sempre com o nosso convidado, com o pastor Marcelo. Gostaria de perguntar aqui desde já, pastor, o que você acha deste tema? Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui nesse canal. Eu agradeço a oportunidade e de um tema tão importante, para que nós tenhamos bem claro isso em nossas mentes, que conviver ou vencer. Às vezes, a nossa postura de conviver com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, chegarmos a essa maturidade de conviver em um tempo de crise e vencer as situações que nós ainda não vencemos, situações que ainda não foram bem esclarecidas a nós. Qual será a nossa postura diante disso tudo? O que será que nós temos que fazer? Bom, são perguntas que nós vamos tentar responder aqui, tentar esclarecer, à luz da palavra de Deus, à luz do conhecimento que Deus tem nos dado, aqui de acordo com o tempo que teremos aqui. Será um tempo de grande valia para todos nós, e eu creio que o desafio de conviver de muito tempo, para conviver nesse momento, para vencê-lo também de forma de usar a nossa fé, de usar aquilo que aprendemos durante todo esse tempo de convívio com a igreja, com palavras que recebemos, ou estudando a palavra de Deus. Agora é o momento que temos para praticá-la, para colocar em prática tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que recebemos, tantos congressos, tantos cultos, tanto momento bom, tanto momento de grande avivamento, de grande força, que eu sei que fomos preparados para esse momento. Esse é o momento em que nós vamos conviver com tudo aquilo, com toda a bagagem adquirida durante esse tempo. E eu sei que Deus há de nos abençoar, há de nos conduzir para um conviver melhor, para um viver melhor, com tudo que está ao nosso redor. Olha, já quero começar aqui, mandar os nossos abraços a você que está nos acompanhando. Pastora Rita, um grande abraço para você. Ailton Lemos, a Cleisilene e Alexandra. Também você, Graziele Rodrigues, o Marcos Francisco, a Kátia Luzia, a Liliane Yasmin, o Sidney Santiago e a Xislene Oliveira. Um grande abraço a todos vocês. Continue conosco e convidem mais pessoas. Pastor Alex, o que você acha também, o que você pensa desse tema, o que você tem para nos colocar aí nessa noite? Graça e paz, Deus abençoe você que está aí do outro lado, participando e assistindo esse debate. Quero cumprimentar, os irmãos aqui, nossos amigos, pastor Marcelo, pastor Albert, grandes parceiros aí no reino, estamos caminhando junto aí, fazendo a obra do Senhor, e é um prazer poder estar com vocês aqui nesse debate, O tema eu gostei muito, conviver ou vencer. E já quero de antemão já agradecer a Carol, nossa irmã Carol Santos, por sugerir esse tema, e falar para todos, pastor Albert, que se você tem algum tema que você quer sugerir que a gente venha tratar aqui nos debates sextas-feiras à noite, você pode encaminhar para nós,
esses temas que nós estaremos estudando com muito carinho, né? E estaremos conversando a respeito desses assuntos, né? E esse tema, quando ela colocou, ardeu muito no meu coração, porque eu creio que é muito pertinente, né, para esse momento novo que nós estamos vivendo. É um momento diferente. Em outros debates a gente já falou aqui que o que estamos vivendo no contexto global é algo que a minha geração não viveu ainda, né? Algo que a gente não experimentou. É uma mudança radical, né? E diante dessa mudança radical, né, por causa do Covid-19, o novo coronavírus, a gente tem que agora saber com o que a gente vai conviver, né, e o que a gente vai ter que vencer diante desse assunto. Como um pai de família, como uma dona de casa, como um estudante, como um cidadão, né, como um membro de uma igreja, como crente no Senhor Jesus. Então, creio que é um tempo de novos hábitos, né, de uma nova cultura. Uma nova cultura está nascendo. Então, a gente precisa realmente saber definir bem, né, a questão da convivência e a questão daquilo que a gente tem que superar, né, nesse momento, porque eu acredito que em coisas a gente não pode conviver, não. Mesmo que o mundo está nos colocando algumas coisas, né? O mundo está realmente em uma mudança muito rápida, acelerada, e tem coisas que a gente tem que ter um discernimento, saber isso é bom, isso é viável, né? Isso, eu devo realmente fazer isso, eu devo aceitar essa situação, né? Eu devo realmente acomodar com isso, ou devo lutar contra isso, né? Então, eu acredito que esse tema vai nos ajudar muito a pensar, e a gente quer pensar junto com vocês aí, que está assistindo, a respeito disso, o que a gente tem que conviver, algo que é inevitável, tem que conviver, algo também que é bom que estamos convivendo. Por exemplo, né, eu estava conversando com os meus colegas a respeito disso, a respeito da convivência familiar, né, que isso foi muito bom, foi muito benéfico, porque a gente tinha perdido, quando eu falo, estou generalizando, né, colocando todos aqui, a humanidade havia perdido o hábito da convivência familiar, né? A gente estava distante, os pais distantes dos filhos, os cônjuges distantes um dos outros, não é verdade? Então havia um afastamento. Por que esse afastamento? Eu acredito, meus amigos, que era por causa do ativismo, né? O ativismo exagerado, a gente com muita agenda, muita correria, né? Esse mundo que nós vivemos, ele nos impulsiona para a gente sempre assumir novos e novos compromissos, né? E a família foi deixada de lado. Mas, diante dessa situação, o que aconteceu? Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. Alguém já disse, eu achei muito engraçado isso, que quem criou o coronavírus não surgiu assim do nada. O coronavírus foi criado, e quem criou o coronavírus foi uma mulher. Foi uma mulher que criou o coronavírus. Por quê? Porque agora o futebol foi cancelado, né? Os bares estão fechados, né? E o marido não pode sair de casa. Então você só pode ser uma coisa de mulher mesmo, para fazer isso, né, com o mundo inteiro, né? Mas só uma brincadeira. Então o que acontece? Nós estamos mais perto da família, mais perto dos filhos, mais perto do cônjuge, mais perto dos pais, né? Não somente isso, a gente vê uma preocupação maior com os mais velhos. Isso já tinha acabado, né? Muitos haviam abandonado seus pais mais velhos, já haviam abandonado seus avós, né? Já não tinha preocupação com o bem-estar dos mais velhos, mas hoje a gente já se preocupa com eles. Então acredito que realmente a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre a convivência e também sobre a superação, que seria o vencer, né? Então eu creio que vai ser realmente poderoso esse debate nesta noite, e vão sair muito edificados aí, e eu creio que Deus vai trazer norte para nós, para mim e para você que está assistindo. Amém. Olha, você está sendo edificado com esses debates, tenho certeza disso. Sabe, você que está recebendo aí na sua casa, gostaria de incentivar você. Compartilhe o link, né, para que você possa abençoar outras pessoas, tanto do Facebook quanto do YouTube. No Facebook, você já falei e repito, você pode criar uma sala de vídeo, convidar outras pessoas, e do YouTube você pode compartilhar o link para que as pessoas possam estar conosco aqui. Mas também quero te incentivar a enviar suas perguntas. Faça perguntas sobre esse tema, nós estamos aqui para esclarecer a sua dúvida, para te abençoar de alguma forma, e que nós possamos esclarecer e conduzir você a viver uma vida melhor, mais saudável, mais frutífera e cheia das bênçãos do Senhor.
Quero continuar aqui, mandar os abraços a você que está nos acompanhando, a Tatiane Miriam, a você Liliane Gandafaria, a você Marcelo Florencio, Fabiano Henrique, também a Regina Maciel, a Elisandra Valentim, Vanessa Cristina, o Tiago Medina e também a Viviane Gomes. Olha, eu quero que você também, ao você identificar, ao você mandar pergunta, fale da igreja que você é, fale da cidade que você é. Eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando lá de Tampa, nos Estados Unidos, né? O pastor Elton Tavares, um abraço para você, pastor, que está nos acompanhando aí. Você também de outras nações que pode estar nos acompanhando, mande aí da nação que você é, que nós queremos abençoar a sua vida, né? Que você é especial para nós e que você possa estar acompanhando. Olha, o meu primo lá do Japão tem acompanhado os nossos debates. O nome dele é Ronaldo Okawa. Só que ele, o horário dele no Japão é 24 horas de diferença, né? 12 horas de diferença. Então lá agora é de dia, está trabalhando. Mas ele assiste depois, mas um abraço para você, viu, meu primo? Deus te abençoe aí, né? E que guarde você, sua família, guarde o Japão também, todas as nações. Ainda assim temos aí o Edmilson Luiz da Silva nos acompanhando, pastor William Terra nos acompanhando aí, um grande abraço, César Arante e Gisele Matos. Vamos continuar aqui a esse assunto, a esse debate, essa conversa, que você pode estar nos acompanhando. Eu tenho uma pergunta aqui para o pastor Alex. Pastor Alex, quais são os sinais de que me adaptei a algo que eu deveria ter vencido? Quais são os sinais daquilo que eu adaptei Vamos lá. a algo que eu deveria ter vencido? Isso, né? Isso mesmo. Olha, como já foi falado, o ser humano tem uma facilidade grande de se adaptar. Nós adaptamos em situações, né? E pensando sobre isso, eu estava lembrando da história do povo de Israel, porque crise não é novo, né? As crises sempre existiram na história da humanidade. Então houve momentos de escassez, de cativeiro, e uma vez o povo de Israel, eles ficaram numa situação muito difícil. Jerusalém foi destruída, as muralhas foram derrubadas, as portas queimadas ao fogo, e a Bíblia diz que o Neemias perguntou para os seus irmãos: olha, como que está o meu povo? Lá no livro de Neemias fala sobre isso, no capítulo 1, os primeiros versículos. Ele diz assim: olha, como é que está o meu povo lá em Jerusalém? A terra onde meus pais foram sepultados. E eles disseram assim: olha, os muros foram destruídos, as portas estão queimadas, e o povo está ali em desespero, em miséria, né? E o que acontece? O povo vivia nessa época há mais de dezenas de anos, né? Mais de 100 anos os muros de Jerusalém estavam destruídos. Mas Neemias, ele não se conformou com isso, né? Neemias foi a Jerusalém, eu creio que muitos conhecem a história, foi edificar os muros destruídos. Em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Muros que estavam destruídos há mais de 100 anos, né? Há mais de 100 anos, em 52 dias estavam de pé, porque alguém resolveu não conviver com essa situação. O povo que lá estavam acomodados com aquilo ali, já estavam aceitando aquela ideia de uma cidade sem muro, né? Viver em vergonha e viver em miséria, não é mesmo? Eu acredito que um sinal que a gente está convivendo com algo que a gente não poderia conviver é quando a gente acomoda. É quando a gente acomoda e a gente para de crescer, a gente perde a paz, perde a alegria, né? E sabe que aquilo ali é prejudicial, mas a gente já desiste de tentar superar, né? Eu acredito que esse sentimento vem porque muitas vezes a pessoa tentou por algum momento, ela tenta superar, mas aí então ela não consegue e ela então abre mão, ela desiste, ela entrega os pontos. Mas a gente tem que perseverar, a gente não pode acomodar. Então a gente tem que entender que tem coisas que a gente não pode conviver. A gente não pode conviver com o quê? Por exemplo, maus sentimentos, rancor, amargura, ódio, né? Como também desespero, medo, falta de paz, falta de alegria. Essas coisas a gente não pode acostumar com isso, porque essas coisas são danosas, isso nos atrapalha muito, né? Ansiedade. Então a gente tem que procurar superar. Quando a gente sabe que algo é negativo, né? Que a gente tem que vencer, e mesmo que você tente uma vez e não consiga, tenta outra até você conseguir, porque eu acho que a gente precisa de fato superar, né? Tudo aquilo que nos atrapalha. Muito bom. Olha, nós estamos com a Isabel Cristine Ueli nos acompanhando lá de Mirante da Serra, em Rondônia. Um abraço para você. Olha, Mirante da Rondônia,
você pode procurar a Isabel e o Hélio, que eles têm uma célula da IBTA, que você vai lá da nossa igreja Batista Tempo de Adoração, estão aí para te servir, para te abençoar. Saudades de vocês, Isabel, do Hélio, a sua família, Hélio, que Deus abençoe toda a sua família aí em Rondônia, né, e todo esse povo que já está nos acompanhando, conhecendo um pouco da IBTA. Vocês podem compartilhar esse link para que todos da célula possam estar acompanhando esse debate. Talvez vocês já fizeram isso, mas se vocês não fizeram, façam isso, para que eles possam nos conhecer mais. Em breve estaremos lá, né, pastor Alex? Lá em Rondônia. Sim. Pastor Alex estaremos lá, já estamos planejando, aí assim que resolver essa situação, nós vamos pegar um carro aqui, já combinamos ir lá para Rondônia, pegar aí esses mais de 2.000 quilômetros, para chegar lá e estar junto com vocês aí. Vocês são muito especiais para nós. Daqui a pouco o pastor Alex vai falar para vocês a esse respeito. Também a Michelle, olha, quem está chegando aí, o pessoal da igreja Batista Bíblica da Paz, olha, a Michele Luiza, o Elbert Castro, o Natan Carlos, a Cláudia Souza, um abraço a todos vocês da igreja, do pastor Marcelo aí, a bênção, toda essa família linda, que continue acompanhando conosco aí. Também o Daniel Luiz do Carmo, que o meu amigo aqui, pastor Marcelo, disse que é médico. Não é isso, pastor? Médico, olha, que Deus te abençoe. Você que está aí na linha de frente, continue, não só você, Daniel, mas todos aqueles que estão aí na área da saúde, que Deus abençoe vocês aí de forma tão grandiosa. Também um abraço para Maria Santos e para Maria Pereira. Um grande abraço para vocês, continue nos acompanhando e quero te incentivar. Mande perguntas para a gente que daqui a pouco nós vamos tratar e responder a sua pergunta. Pastor Marcelo, você tem alguma colocação a fazer sobre aquilo que o pastor Alex falou, dos sinais, da adaptação, desse tempo que a gente está vivendo, que a gente já deveria ter vencido? Você tem alguma colocação sobre essa situação também? Bom, é interessante que a adaptação foi forçada. As pessoas não tinham tempo para nada, ninguém tinha tempo. Era muito comum as pessoas darem sempre a mesma desculpa, dar sempre a mesma justificativa para não fazer um curso, para não ter um tempo com os filhos, para não fazer as coisas que eram interessantes e continuam sendo muito interessantes. Agora tem tempo, as pessoas estão em casa, você tem recursos para isso, a internet está ao alcance de todos, curso online de tudo quanto há. Então, um dos desafios do conviver que trouxe esse momento se torna um momento bom para quem consegue olhar e tirar lições dele. A prudência não deve jamais sair de cena da sua vida. Você deve sempre olhar como a oportunidade de algo novo acontecer. Essa oportunidade, ela deve ser agarrada e você deve usar esse tempo. Agora, tem a parte negativa do conviver, né? Existem coisas que não são inegociáveis. O pecado é inegociável. As nossas falas, aquilo que devemos fazer, isso é inegociável. Isso nós precisamos superar, vencer nesse tempo de convivência. Às vezes, as pessoas que não conviviam continuam não convivendo, continua cada um num quarto, cada um com seu smartphone, cada um na sua rede social. E isso não deve ser assim. O conviver, ele deve ser valorizado, a família está sendo valorizada. Se aproxime da sua família, ainda que alguns familiares estejam longe, né? No caso a minha mãe, meu irmão, uma parte da minha família está fora do país, mas a gente sempre procura manter contato, estar sempre perto, sempre junto, porque esse é o grande desafio que trouxe essa situação em que nós vivemos. Conviver e estar mais perto. E oportunidades de crescer como cristão, de crescer como marido, como esposa, como filho. Em qualquer área da sua vida, você agora tem tempo para se dedicar ao crescimento pessoal, ao crescimento espiritual, ao crescimento como igreja. Há uma expectativa muito grande de quando esse tempo passar, do que nós vamos trazer, em que nós nos transformamos. É aí um grande desafio para nós e nós estamos diante dele e vamos vencê-lo. Amém. Olha, eu queria continuar aqui dando os nossos abraços, ainda o pessoal da IBB Paz, o Herbert Castro, Marcelo Foca, o Vitor Azaf, e também o Cleiton Firmino, a Jô do pastor Luiz, um abraço para todos vocês aí,
a Raquel Alves, o Patrick Souza e também a Isabel Cristina. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Marcelo, continuando aqui nos nossos assuntos, desse tema tão maravilhoso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já começou até a introduzir isso, mas eu gostaria que você enfatizasse mais. Nas relações familiares, conviver com as diferenças ou vencê-las? Muito bem, muito bem. Família, ela é desafiadora. Criar uma família, estabelecer uma família é um desafio. E um desafio que nos é proposto como cristãos, sabendo que Deus, Ele criou a família. Deus criou o homem, a mulher, Deus instituiu a família. E nós temos sim esse desafio de conviver. As famílias que não se viam, que não estavam tão próximas, tão perto, agora estão juntas. E as diferenças, quando você está perto, quando você se aproxima, as diferenças ficam mais evidentes. Ficam mais evidentes os defeitos. Porque aquilo que a pessoa faz de bom dentro de casa, dentro do ambiente familiar, aquilo que é bom, a gente se acostuma facilmente. Mas com os defeitos, nós temos um grande desafio de mudar. Eu falei isso até dentro da minha casa. Se nós, depois desse tempo, não mudarmos nada em nós, enquanto família, o nosso convívio aqui dentro de casa, qual seria o propósito de Deus em ter permitido acontecer algo assim? Qual seria o propósito de Deus? Será que o propósito de Deus se cumpriria na minha vida, na minha família? Será que o propósito de Deus, será que nós alcançaríamos o favor do Senhor? Será que dá para tirar algo de bom? As famílias têm esse desafio de conviver, de estar perto, de abraçar, de estar ali naquele ambiente juntos. E aprender a conviver com o outro. É importante que haja limites. Para os meus filhos, nós estabelecemos, não só para eles, mas foi para todos nós em família, que tivéssemos horário para tudo, que tivéssemos um momento para tudo. E nós temos retirado um tempo para oração, nós temos um tempo de meditar na palavra, nós temos um tempo de falar e de pedir perdão um para os outros. E isso tem nos feito um bem muito grande. Isso tem nos trazido um nível de maturidade. E esse é um desafio para a família nesses dias de hoje. Refletir, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Como eu posso vencer alguns hábitos que eu tenho, que eu sei que não são hábitos bons, que são coisas que vão me levar para longe das pessoas que estão dentro da minha casa, das pessoas que convivem comigo? Como eu posso melhorar? A palavra de Deus, ela sempre vai ser o nosso norte, sempre vai ser o eixo norteador das nossas vitórias. Conviver e vencer em tempos de crise, nós precisamos sempre observar a palavra de Deus. A Bíblia, ela sempre foi citada, mas no contexto em que nós estamos hoje, poucas pessoas têm se lembrado com fé e com confiança de um Deus que cuida dos seus. A família, o Salmo 23, o versículo 4, a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, será que nós estamos não temendo mal algum? Será que nós estamos seguros, mesmo em um tempo de crise, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, que ninguém gostaria de passar? O Salmo 91, versículo 7, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Será que nós estamos exercendo essa palavra que tanto falávamos, que tanto admirávamos, dentro do ambiente familiar, dentro desse ambiente, desse convívio obrigatório que nós estamos passando, dentro desse tempo obrigatório? Então, amado, é com confiança no Senhor que vamos passar, que vamos conviver. É com confiança naquilo tudo que você, em toda a bagagem que você tem até os dias de hoje. Ela é suficiente para te sustentar, ela é suficiente para transformar, mesmo em tempos de crise. Amém. Olha, você que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube, pelo Facebook,
olha, deixa aí o seu like, curta aí as nossas páginas e se inscreva no canal. Se inscreva, é tão fácil, é só você ir aonde tem aquele sinozinho lá, se inscreva no canal e você vai receber todas as notificações de todas as lives da IBTA e também de tudo aquilo que a gente fizer. Cada vez que a gente postar algo novo, você vai estar atento e vai receber lá. E também nos curta a nossa page do Facebook, Portal IBTA, e você é sempre bem-vindo. Olha, eu gostaria de mandar um abraço aqui para, não sei se é Rô Oliveira, mas receba o nosso abraço aí. A Kelly e Cristina lá da IBB Paz. Pastor Vilso e família, Keila, Pedro, Júnior, Raíssa, um abraço para vocês todos aí. A Steph Dalco, Pastor Jeffet, um grande abraço. Thaís Elson, o Evaldo Francisco e também o nosso seguidor aí, o Pés Livres, que é o Pastor Fernando. Grande abraço. Daqui a pouco, Pastor Fernando, estaremos aqui compartilhando a sua pergunta e os nossos convidados vão responder aqui a sua pergunta, ok? Pastor Alex, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tema é tão propício, que nós estamos falando de vitória, de vencer, de conquista. E nós sabemos muito que a vitória é sempre um resultado de dedicação. Se a gente pensar no atleta, ele tem tanto tempo de Olimpíada, ele se prepara tanto para ele chegar lá e disputar para ter um prêmio, né? Aquilo que vem garantir a satisfação dele é a coroação, uma medalha, um troféu, algo assim. Porém, quando a gente fala de conviver, existem dois extremos. Esses dois extremos é tanto aquilo que é benéfico quanto aquilo que é maléfico, e você já até falou sobre isso aqui um pouco, mas qual risco corremos, tanto na adaptação ou no comodismo desse fato? Olha, acredito muito que, de fato, a gente tem que saber identificar, né, o que a gente pode conviver com aquilo que a gente não possa conviver, né? Há um distanciamento social hoje. Nós nos aproximamos da família, mas ao mesmo tempo distanciamos de alguns amigos, né? Por causa, não como mais viver juntos no mesmo ambiente, né? Como, por exemplo, a igreja, porque existe a família cristã, a família da fé, como também existe a família biológica. E a gente, como pastor, né? A gente pensa nas duas famílias, tanto na biológica como também na família da fé. E quando nós pensamos nisso, por exemplo, esse isolamento social faz com que a gente não esteja reunidos mais como igreja, né? E a gente tem agora a ficar em casa, sair pouco, não ir trabalhar. Então, isso que as pessoas estão sendo obrigadas a estarem fazendo. Então, a gente tem que lutar para que a gente não perca a convivência com os irmãos, não perder a convivência com a igreja. É por isso que nós estamos aí usando as redes sociais, estamos fazendo culto online, estamos fazendo esse debate, para que haja uma aproximação, né? Então a gente tem que se preocupar tanto com a convivência familiar, biológica, com a família biológica, mas também com a família da fé. A gente tem que preocupar com isso e não ficar desconectado. Então, por exemplo, você que não está recebendo informações da sua igreja, é importante que você envie uma mensagem aí para os seus líderes, seus pastores, e fale assim: eu quero estar ciente do que está acontecendo na igreja, os motivos de oração, os trabalhos, porque toda igreja continua trabalhando, né? Eu acredito que não há nenhuma igreja que está parada de tudo. Toda igreja está tendo as suas atividades. Aqui na IBTA, a gente não para. Nessa quarentena, eu estou trabalhando mais do que antes. Eu estou falando para todos que quando terminar a quarentena eu vou precisar de férias. Porque a gente está mudando muitas coisas, né? E sendo forçado a criar, usar da criatividade, né? Para alcançar mais pessoas, como também manter a aproximação das pessoas. Então, é muito importante a gente saber realmente que tem coisas que a gente não pode conviver, que é acostumar com o não congregar. E é muito fácil você acostumar e não vir à igreja. Como é muito fácil acostumar a vir à igreja. Muitos estavam acostumados em vir à igreja todo domingo. E quando a gente deixa de vir na igreja um domingo, parece que a gente até pecou, né? Você vê aquele sentimento assim: meu Deus, não fui no culto domingo, e essa semana ficou uma semana tão longa, uma semana tão difícil. Por quê? Você estava acostumado todo domingo estar na igreja, todo domingo participando do culto, e de repente, né, ficou um domingo sem ir, já sentiu muita falta. Mas você fica 2 domingos sem participar,
essa falta, ela vai aliviando, ela vai diminuindo, né? Ela não se torna tão intensa, tão forte para você, e assim sucessivamente. Daqui a um tempo pode acontecer que muitos podem acostumar a não vir à igreja. Isso vai ser ruim, porque eu creio que logo, logo os cultos vão retornar, e você não pode acostumar e ficar só na sua casa. Você tem que trabalhar para que você tenha a convivência com os seus irmãos da fé, com a sua família espiritual, né? Nós somos uma família, nós temos um pai, e esse pai é Deus, né? Por isso a gente ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, se esforce para isso, amém? Se mantenha conectado com as redes da igreja, com os WhatsApps, né, da igreja, com as informações da igreja, para que você não perca nada do que está acontecendo, para que você participe de tudo, mesmo você que faz parte do grupo de risco, que não pode vir nas nossas reuniões de oração, né, porque a igreja está aberta em algum momento para que essas reuniões de oração aconteçam, mas que você esteja, né, acompanhando aí mesmo de longe, mas conectado em espírito, dentro do propósito de Deus, para que nós possamos romper. Então, de fato, existem situações, como por exemplo, o que o mundo está vivendo. A gente percebe o quê? Que há muita manipulação. Eu quero ser bem enfático em relação a isso. A gente não sabe direito a que acreditar, o que acreditar. Então, recebemos um bombardeio de informações, de várias mídias, né, a respeito do perigo do coronavírus, do que ele pode causar, do que ele não causa, dos que estão sendo curados, dos que estão morrendo, né? Então é muita informação que gera desinformação. A gente olha o cenário político e a gente percebe que não há um alinhamento. O presidente fala uma coisa, o Supremo Tribunal diz outra coisa, o presidente do Senado fala outra, o presidente da Câmara de Deputados fala outra, o governador diz outra coisa, o prefeito fala outra coisa. Então a gente fica sem norte. Eu creio que muitos estão assim. Mas o que eu decidi dentro de mim? A não me conformar, eu não quero conviver com isso, eu não quero conviver com essa incerteza, eu não quero conviver com medo, eu não quero conviver com essa crise, eu não quero que essa crise interna se torne uma crise interna, né? E não pode acontecer que essa crise realmente entre nas portas da igreja e permaneça, né? E a gente possa cruzar os braços e dizer assim: está acontecendo, é no mundo todo, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Itália, é na França, veio da China, tem outros países que estão passando isso também, e a gente ficar acomodados, né? E achar que tudo é normal. Eu sei que há muitas vezes um extremo, tem gente que acha que tudo é espiritual, outros acham que tudo é natural. Mas quando nós trabalhamos o equilíbrio, a gente percebe que existem sim questões naturais, mas existem questões espirituais. E essas questões espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, nós não podemos cruzar os braços, não podemos conviver com o caos, conviver com o desemprego, conviver com as mazelas, conviver com o aumento, né, da miséria. Não. A gente como igreja tem que fazer como Neemias, nos levantar, se colocar na brecha e começar a restaurar os muros, né? E começar a fazer a diferença, né, realmente como cristãos, como cidadãos primeiro dos céus, amém? Porque antes de ser cidadão da terra, nós somos cidadão do céu. Nós temos um Pai celestial, que é a maior autoridade sobre as nossas vidas. Eu vejo, por exemplo, a igreja primitiva que cresceu, depois passou por perseguição, né? Depois da morte de Estevão, que foi apedrejado, houve a perseguição aos judeus, houve a perseguição aos cristãos, e passaram por muitos séculos essas perseguições. E esses governos opressores que vinham sobre a igreja não se acostumava com isso, não convivia com isso, mas a igreja procurava vencer. É só a gente ler Hebreus capítulo 11, a gente vê os heróis da fé, e a Bíblia fala que eles colocaram exército em fuga, eles venceram, e nós também vamos vencer em nome de Jesus. Então, igreja, vamos nos levantar em oração, vamos realmente fazer com que a gente fique indignado. Eu acho que um sentimento de indignação que tem que brotar no nosso coração, para que haja uma mudança. Não estou falando você ficar com raiva de pessoas, mas não aceitar as coisas simplesmente como elas são. A gente não pode aceitar muitas coisas como elas são, aceitar o diagnóstico negativo, aceitar as opiniões contrárias, aceitar, né, o que os especialistas falam. Um dia alguém virou para Jairo e disse: não precisa clamar mais o mestre, a sua filha já morreu, já está morta, já morreu já.
né? Mas Jesus virou para Jairo e disse assim, olha, creia somente. Jairo creu, acreditou, e realmente a sua filha estava morta, mas Jesus entrou na casa de Jairo, mandou sair todos os incrédulos, todos que estavam ali duvidando, deixando ali somente Jairo, a sua esposa, a menina morta, Pedro, Tiago e João. E Jesus disse, Talita cumi, levanta-te, menina. E ele, por não conformar, Jairo por não conformar, por não querer conviver com a morte da filha, ele teve o seu milagre de volta, né? Teve a sua filha de volta através de um milagre. Então eu creio que esse é o caminho. Nós, como igreja, não podemos aceitar as coisas como tem sido colocado para nós. Não estou falando para a gente sair daqui agora e começar a fazer coisas contra a lei, mas entendendo que existe uma lei acima da lei da terra, que é a palavra de Deus, e é ela que nós devemos seguir, né? Então vamos procurar não conviver com certas coisas, não querer conviver com certas situações, se a gente pode mudar através da nossa fé, através do nosso posicionamento diante de Deus. Amém. Que bênção, né, gente? Você está sendo abençoado? Espero que sim. Nós estamos sendo abençoados aqui e queremos abençoar você. Olha, eu gostaria que você convidasse mais pessoas a estar conosco, né? Novamente, falar, abre uma sala de vídeo no Facebook, convida quem você acredita que pode estar conosco agora, compartilhe o link do YouTube, para que todos possam ser abençoados como você está sendo abençoado. Gostaria aqui de continuar mandando os nossos abraços a você, Sirlene, também o Wender e o Ellerson, a Ivone Luiz Araújo, a Ângela Caroline, a você, Andréia Maria, a Lindaura, irmã Lindaura Maria, Deus te abençoe, isso é uma bênção, irmã Lindaura. O Adriano Melo, quanto tempo, né, Adriano? Isso é uma bênção, você e toda a sua família, um grande abraço para você. A Nivaldete Souza, a Viviane Araújo, o Mauro Abreu, a Luciana Alves, também temos a Elisângela Anacleto, a Leci Oliveira, um abraço para você, Josiele Souza, para você, Viviane Gomes, e também para você, Raquel Alves. Olha, continue conosco aí, vamos continuar o debate. Olha, mande sua pergunta. Também você, Camila Daniela, um grande abraço, mande sua pergunta, porque sua pergunta é muito importante para nós queremos te abençoar. Nós vamos aqui continuar nossas perguntas, mas já vamos abrir para a sua pergunta, para você que já mandou. Olha, pastor Marcelo, temos uma pergunta aqui para você, e obrigado também a todos da IBB Paz que está nos acompanhando aí, a família do pastor Marcelo, né? Todos nós somos uma família, a Igreja de Cristo, a Noiva de Cristo, mas especialmente a família IBB Paz. Pastor Marcelo, qual o comportamento devemos ter no caso de fracasso, quando na verdade esperamos a vitória? Muito boa pergunta. Às vezes, o que nós estamos esperando é sempre que as coisas fluam de acordo com aquilo que nós esperamos. A nossa visão é sempre que as coisas vão cooperar, que vão ajudar. E Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante também outro texto também de Paulo em Filipenses 4,13, todo mundo declara, tudo posso naquele que me fortalece. Mas é interessante que o nosso foco está sempre naquilo que nos agrada, sempre naquilo que nos traz algum tipo de alegria ou de suporte para aquilo que esperamos. Mas será que teria sucesso? Eu pergunto a todos, será que teria sucesso no nosso meio, no meio cristão evangélico, uma caixinha de comprometimento, uma caixinha de compromissos? Porque a de promessas é um sucesso, nós já sabemos disso. Mas juntamente com a promessa de um Deus que está do nosso lado, que Ele sabe todas as coisas, nós temos também algumas coisas interessantes. Por exemplo, Filipenses 4, a partir do 10, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei ser preso, eu sei estar livre, eu sei em qualquer situação ficar contente. E aí vale então a reflexão, o que seria o fracasso? Fracasso é na minha ótica, porque na ótica de Deus não há fracasso. O plano de Deus vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na vida da humanidade, Ele é soberano. A nossa ótica é que deve ser levada em xeque, deve ser colocada em questão. Qual será a minha visão de vitória ou de fracasso? Às vezes, amados, nós
vemos situações que estão acontecendo, ninguém esperava, foi inesperado, foi uma surpresa muito ruim, essa situação que envolve o mundo, o coronavírus, um fala isso, outro fala aquilo, como o pastor Alex citou, uma imensidão de informações, nós não sabemos em qual delas confiar, mas uma informação é certa: confie no Senhor, confie na palavra de Deus, confie naquilo que diz a Bíblia a seu respeito. O que é fracasso? O que é vitória? Então, amado, vitória é ter o nome escrito no livro da vida, é saber que há um Deus todo-poderoso que cuida de você. O Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, fica firme para sempre. Pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir dor, pode vir situações ruins. A questão está em fracasso, vitória. Será que é um fracasso que estamos vivendo, que a igreja está vivendo? As pessoas não convivem dentro do ambiente da igreja mais como era antigamente. Será o que nos espera no momento pós-coronavírus, pós-pandemia? Qual será a expectativa? Eu tenho grandes expectativas. Eu creio que Deus mandará um grande avivamento à sua igreja, que muitas pessoas vão buscar a igreja. Eu creio que pessoas que estão agora dentro de casa e não têm outra opção, estão buscando aqui nas redes sociais consolo, refrigério, porque há um mal em torno disso tudo. As pessoas que não estão sabendo conviver com essa situação, estão sendo acometidas por males emocionais. E isso sim é fracasso. Isso sim é fracasso. Colocar a sua expectativa nas coisas desse mundo, nas coisas que nos cercam. Isso sim é fracasso. Eu acho que vitória está em olhar para o Senhor, assim como o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sei, amados, que nós estamos vivendo um tempo em que nós não estávamos preparados para ele. Mas, com certeza, sairemos vitoriosos com toda essa experiência, com todo esse tempo em que estamos vivendo uma novidade de vida, vivendo em novidade de vida. Esse é o nosso desafio de vitória, esse é o nosso desafio de norte, de vencer, olhar para o Senhor e permanecer em vitória. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de continuar mandando os abraços aqui. Pastor Elton Tavares, lá de Tampa City, God bless you, man. Também o pastor Jacó Tavares, lá do Rio de Janeiro, grande abraço para você, amigo, irmão aí, sempre conosco aí, que Deus abençoe aí a Safe Church, grande igreja, em nome de Jesus. Também a Ana Flávia, a nossa missionária Ana Flávia, que Deus abençoe você. A Camila Daniela, o Ageu Suzano da Silva, o Brenda de Paula, a Ana Flávia e você, Brendinha, um grande abraço para você, Deus abençoe vocês todos aí. Vamos continuar aqui nas nossas perguntas, agora a pergunta que você enviou. Vamos continuar aqui, iniciar as perguntas que você enviou. Tenho duas perguntas aqui, bem parecidas, eu gostaria de fazer para você, pastor Alex. As duas, nós podemos completar a pergunta do Sidney e também a pergunta do Elbert Castro. A crise sempre traz vitória para a igreja? E nesse contexto de trazer vitória, como vencer nesse princípio das dores? Olha, vamos começar pela a última pergunta, né? Do Elbert, né? Isso, do Elbert Castro. Como vencer se estamos no princípio das dores? Das dores. De fato, Elbert, como você, eu acredito que nós estamos realmente vivendo os princípios das dores, porque são sinais, né? Sempre que acontece um terremoto, sabemos que é um sinal do princípio das dores. Nação contra nação, reino contra reino. Sempre quando acontece fome, como acontece também peste ou epidemias ou pandemia, no qual nós estamos enfrentando, são sinais da volta de Jesus, são sinais dos princípios das dores. Nós de fato estamos vivendo os princípios das dores. Como vencer se nós estamos então vivendo os princípios das dores? Olha, eu quero te responder citando o que a Bíblia fala lá em Apocalipse, a partir do capítulo 3, aonde Deus ali, Jesus começa a falar para as igrejas da Ásia. E aí Jesus pede para que João, na ilha de Pátimo, anote tudo, né? Aquele ditado. Jesus começa a ditar ao anjo que está na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna,
na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, na igreja de Filadélfia e na igreja de Laodiceia. E se você observar essas 7 igrejas, elas terminam, Jesus termina a sua fala da mesma forma para as 7 igrejas, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas lá também tem uma frase, dizendo assim, olha, ao que vencer vai assentar comigo no trono, ao que vencer vai comer da árvore da vida, ao que vencer terá o seu nome, né, nas colunas. Então, seja, em todos os períodos, em todos os momentos, ao que vencer, porque a igreja, ela vence sempre, a igreja vence sempre. Aí tem a pergunta do Sidney, né, falando que a igreja sempre é vencedora. Olha, nós estamos completando aqui 2000 anos de igreja cristã, e esses 2000 anos, a igreja já passou por muitas coisas, a igreja já passou por muitas perseguições, muitas dificuldades. E o que aconteceu com a igreja? Ela sempre venceu, nada sucumbiu à igreja. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, com certeza, a igreja vai vencer, a igreja é vencedora, em toda situação, em todos os momentos, nós já vencemos, nós somos mais do que vencedores, ok? Então, mas o que a gente tem que definir é o que é esse vencer. Não podemos ter uma visão de triunfo apenas, dizendo assim, nós vamos enriquecer, nós vamos ter fama, nós vamos ter facilidade. Talvez quando nós falamos vencer, alguns possam pensar dessa forma, mas não é isso apenas, né? Ou não é isso, né? Vencer é você não se entregar, vencer é você não se curvar diante do mundo, não se curvar diante do pecado, é você vencer os maus sentimentos, é você confiar que Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É você não se sucumbir ao medo, não se sucumbir às preocupações, não se sucumbir à ansiedade, não se sucumbir diante das necessidades, porque também sabemos que Deus cuida dos seus, Deus cuida da gente, né? Nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então quero dizer para vocês todos que a igreja de fato é vencedora, e nós vamos vencer todo momento, até o princípio das dores. As coisas vão acontecer, né? Os flagelos, a mortandade, as dificuldades, mas Deus sempre preserva o seu povo, Deus sempre guarda a sua igreja. Amém. Vamos continuar aqui com os nossos abraços. Para você, pastora Kátia, pastor Obed, toda a sua família aí, um grande abraço. Pastor Emerson, um grande abraço para você e também para sua família. A Meire Rossi, a Vera Figueiredo e também a Valéria Ferreira. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, pastor Marcelo, continuando aqui, nós temos uma pergunta do pastor Fernando aqui da IBTA. Ele pergunta assim: como aprender a conviver com o medo? É verdade, nós estamos bombardeados por uma grande nuvem de informações, e a maioria delas, você pode observar, que traz o medo. As pessoas estão com medo de sair na rua, com medo de ir e de vir. Há um medo instalado em todo esse ambiente de pandemia, a incerteza do futuro, a incerteza do amanhã. Isso traz um medo. A falta de domínio do ser humano sobre essa situação, as informações que temos de outros países, tudo isso traz um certo medo. E você não precisa aprender a conviver com o medo, com essa dúvida. Ela é transfigurada em medo em algumas atitudes. Mas se você tem uma fé viva e sabe, assim como o pastor Alex citou, a igreja tem 2000 anos, os altos e baixos que a igreja já passou, e em todos os baixos Deus mais uma vez levantou a sua igreja. Deus conduziu, a mão de Deus sempre foi conduzindo, sempre esteve presente, conduzindo a igreja, a história. A história mostra isso. Em um tempo em que os reformadores viveram, eles conviveram com a peste negra, uma peste que matou cerca de 150 milhões de pessoas ou mais
não havia uma contagem muito correta, mas até 150 milhões, 1/3 da população da Europa morreu por causa de uma peste comum aos reformadores. Nós temos documentos escritos por Lutero que fala de uma peste terrível e alguns que se retiraram, que se retraíram, que se ficaram, estenderam os muros e conseguiram vencê-la. Então, o que se tem de história, o que se tem, é suficiente para você vencer esse medo. Não conviver com o medo. Não quer dizer que você vai ficar alheio à situação. Não estou nem aí para isso, eu vou sair igual louco. Não, preste bem atenção. A prudência sempre foi uma mensagem pregada por Jesus. Sempre Jesus trouxe uma mensagem bem respaldada, bem equilibrada. Quando foi para pagar o imposto, ele pagou o imposto, ele estava de acordo com as leis desse mundo. Isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele fala que toda a autoridade é instituída por Deus. Não é para você ficar alheio e sair rompendo com as coisas, rompendo com aquilo e agindo conforme diz a sua cabeça, não. Então o medo, ele não pode ter lugar na sua vida enquanto você é filho de Deus, quando você é e confia totalmente no Senhor. Mas a prudência faz parte da vida daquele que é filho de Deus. Isso não quer dizer que você está isento de alguma coisa acontecer com você, de ser acometido de algo ruim aos nossos olhos, porque o Senhor Jesus também nos alerta em João capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições. Ele deixou avisado no sermão profético em Mateus 24, ele deixou avisado que haveria epidemias, que haveria situações como essa que estamos vivendo, e graças a Deus pela palavra, que nós estamos bem amparados, estamos guardados por um Deus que se importa comigo, que se importa com você, que sabe o quanto você precisa dele, e ele vai continuar cuidando de nós. Então, amados, manda o medo do lado para fora, seja prudente, seja equilibrado, confie no Senhor, mas saiba que você está no mundo, você tem coisas a resolver aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcelo, eu vejo que é um ponto importante nesse debate, é isso, né? É não conviver, é realmente identificar com o que não podemos conviver, com medo, como você citou, né? Não precisamos conviver com ele, aceitá-lo, né? Deixar ele controlar a nossa vida, porque o medo, se deixar, ele vai controlar mesmo, né? A gente vai nos trancar no quarto e não vão querer sair, não é mesmo? Vamos viver ali uma vida opressa, uma vida triste, né? Porque o medo gera isso na vida das pessoas que eu tenho, né? E o amor de Jesus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, e o amor de Deus lança fora todo o medo. Amém. Né? Mas não somente medo, né? A gente precisa conviver também com ansiedade, né? Hoje a humanidade aprendeu a conviver com a ansiedade e toma medicamentos, né? Medicamentos que traz tantos efeitos colaterais, não é mesmo? Porque essa é minha ansiedade, é porque eu sou ansioso, é porque eu sou ansiosa, porque eu sou assim mesmo, né? Quando a Bíblia fala que nós devemos estarmos ansiosos por coisa alguma, porque Deus veste os lírios do campo e alimenta os pássaros do céu, então temos que confiar que Deus também nos alimenta. Então é coisa que nós devemos de fato vencer, né? As preocupações, a ansiedade, né? A falta de perdão. Como eu vou conviver? Eu não consigo perdoar, eu sou desse jeito mesmo, eu guardo rancor, sou desse jeito. Não, você não tem que viver assim, né, pastor Marcelo? Eu acredito que seja assim, a gente tem que vencer essas coisas, de fato, não conviver. Verdade. Amém. Olha, vamos continuar aqui com os nossos abraços. Para você, o Anderson Freitas, a Iramar Nonato, Patrícia Santos, a você também, Angélica Aparecida, Luciene Jacques, Carolina Macena e a família do Lázaro, Marta, Brenda, Brunda, que Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus. Temos aqui mais uma pergunta do pastor Emerson aqui da IBTA. Vou fazer para você, pastor Alex, que está assim: a visão de sermos mais do que vencedores, que a igreja prega muitas vezes distorcida, não traz um sentimento triunfalista no coração do cristão, onde o ter é mais importante do que o ser? Olha, todo texto, né, falado fora do contexto vai gerar uma confusão, né? Eu acredito que é um texto muito usado, talvez erroneamente, né? Quando fala em Cristo nós somos mais do que vencedores,
relacionando a sucesso profissionais, a sucesso financeiro, né? A sucesso de reconhecimento diante das pessoas. Então, se você usar esse texto somente para isso, você vai estar realmente menosprezando o texto, né? Diminuindo ele, porque o sentido dele é muito maior do que isso, muito maior, né? Como eu falei, vencer o pecado, é você vencer o mundo, é você vencer os maus sentimentos. Então isso é vencer, né? Isso é vencer. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Agora imagina se daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses acontecer uma perseguição contra a igreja, como aconteceu com a igreja primitiva, como aconteceu com a igreja por alguns séculos. Imagine isso, né? Imperadores se levantavam contra a igreja para acabar com os cristãos, para destruir os cristãos, para matar os cristãos. E aqueles que foram comidos por leões nas arenas, será que eles não eram vencedores? Foram comidos por leões. Será que eles perderam porque foram comidos por leões? Será que eles perderam porque eles foram lançados na fogueira? Será que eles perderam porque foram mortos a fio de espada? Será que eles perderam? E eles não foram mais do que vencedores? Eu acredito que sim, eles foram mais do que vencedores, porque eles não aceitaram a imposição do mundo. Eles não aceitaram negar a fé, eles não aceitaram negar a Cristo, né? E manteram fiéis ao Senhor até a morte, e receberam a coroa da vida eterna. Então, o contexto, a gente tem que entender o contexto da palavra. Em Cristo nós somos mais do que vencedor, então nós podemos vencer tudo. Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, de amor, de moderação. Então é nesse espírito que nós devemos andar, amém? Como igreja do Senhor Jesus, nós somos de fato mais do que vencedores, que a Bíblia diz que assim somos. Amém. Pastor Marcelo. Tentando acrescentar nisso, né, essa visão triunfalista que o pastor Emerson colocou, às vezes as pessoas olham o mais que vencedor, não é uma característica externa. Ela vai ser externada sim, mas ela vai ser mostrada principalmente internamente. Se nós olharmos para a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, vai falar de heróis, de pessoas que foram acima da média na sua vida, na sua experiência com Deus. E após citar todos eles, o escritor de Hebreus, ele vai fechar dizendo assim: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A palavra de Deus, ela é muito clara. Às vezes as pessoas querem olhar no campo terreno, né, pastor Alex? Querem que, a pessoa que tem um carrão, não, como ele é abençoado. Pode não ser. Pode estar sofrendo com vários males internos. Pode estar com sua vida toda avacalhada, toda cheia de problema. Mas não é pelo exterior que você vai medir o quanto você é mais do que vencedor. É por aquilo que você tem dentro do seu coração. O caminho do homem, ele não é medido, o caminho do homem de Deus, da mulher de Deus, do mais que vencedor em Cristo Jesus, é por aquilo que Cristo Jesus conquistou. Salvação, santidade, vida eterna, são valores que esse mundo ainda não conhece. Mas através da vida e da prática dos mais que vencedores que estão nos vendo aí, com certeza o mundo conhecerá o que é esse viver mais do que vencedor em Cristo. Pastor Marcelo, hoje é sexta-feira santa, né? Sexta-feira da paixão, conforme os católicos assim acreditam, né? Que Jesus e comemora essa data, mas eu creio que é uma data importante para a gente lembrar realmente, Jesus morreu na cruz por nós, e a cruz era símbolo de quê? Símbolo de morte, símbolo de vergonha. As pessoas eram penduradas na cruz, nuas, né? E exposto ali na entrada da cidade. Eram criminosos, terríveis, não é mesmo? Então aquilo que era outrora símbolo de vergonha, símbolo de derrota, símbolo de fracasso, hoje para nós é símbolo de vitória. Amém. Porque Jesus venceu na cruz. Jesus venceu. Ele disse:
estar consumado. Ele cumpriu o propósito, nos resgatou, nos salvou. O véu do templo se rasgou, né? Então, ou seja, aquilo que era símbolo de vergonha, para nós hoje é símbolo de vitória, é símbolo de bênção. Paulo diz assim, olha, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, né? É loucura para as pessoas essa mensagem da cruz, mas nós amamos e pregamos a mensagem da cruz. Então muitos entendem a vitória de uma maneira errada, né? E aquilo que parece ser vergonha pode ser uma grande honra. Na verdade, aquilo que parece ser uma grande honra pode ser uma grande vergonha. Amém. Olha, que bênção está sendo, né, irmãos? Glória a Deus. Olha, queria mandar um abraço para Tatiana, Cristina, para você, Débora Tamar, toda a sua família, para você também, o Wellington Lima. E o Elbert de Castro fez uma colocação aqui, diretamente para o pastor Alex, muito bem colocado, explicação e plausível em cima da pergunta dele, pastor Alex. Glória a Deus. Obrigado você, Elbert. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo, pastor Luiz, né, que faz parte aqui do nosso background. Ele pergunta, pastor Emerson, em família convivemos com o contexto de nem todos serem cristãos. Como conviver com a diferença? É oportunidade para evangelização? Maravilha. A evangelização do mundo é uma tarefa de todo cristão. Seja num tempo, ou seja fora de tempo, ou seja em qualquer situação. Qualquer momento é um momento bom para apresentar a Cristo. Eu costumo dizer que esse momento de coronavírus é um momento em que as pessoas estão mais sensibilizadas, estão mais focadas em uma saída. E você, meu irmão, que tem um parente, um amigo, que não conhece a Cristo ainda, que não entregou sua vida a Ele, você tem a oportunidade de apresentar, sim, é um momento sim de evangelizar, é um momento sim de pregar a palavra, onde há um desespero tomando conta de pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente, que não seguem os seus caminhos, que estão longe do Senhor. E eu e você que levamos a palavra da cruz, eu e você que vivemos uma vida com Jesus, nós precisamos anunciar esse evangelho, nós precisamos anunciar. A igreja primitiva, bem citado pelo pastor Alex, a perseguição fez com que ela crescesse. O momento de crise sempre traz algo muito especial de Deus, sempre traz algo muito especial, algo revelador. Você que tem uma pessoa na sua família que não conhece a Cristo ainda, é a oportunidade. Você vai estar ali com ela e olha, posso te dar uma dica? Você vai falar de Jesus para ela dentro da sua casa e essa pessoa não vai ter para onde correr, não vai ter para onde ir. Então é a oportunidade que você tem de anunciar o evangelho, de falar do amor de Deus, de convidar para essas lives, para esse momento em que nós estamos tendo culto online. Você não tem como não convidar alguém, convide todas as pessoas, o não você já tem, meu irmão. Mas olhe, preste atenção, a desculpa de que não há mais tempo, essa você não terá mais. Então compartilhe com as pessoas a palavra de Deus que tem sido pregada nos cultos aqui da Igreja IBTA, da Igreja Batista Bíblica da Paz, os canais de transmissão, de stream das igrejas. Você tem muito a anunciar o evangelho, muito material bom para anunciar o evangelho às pessoas que você ama. Compartilhe esse momento, compartilhe sempre algo de bom, e a mensagem do evangelho é para ser pregada em todo momento. Pastor Marcelo, a gente tem um projeto, né, que eu até compartilhei com você sobre o Gol 2020 para o mês de maio, né? E o que está acontecendo? Eu vejo que o mundo espiritual está se movendo, né? A gente fez esse projeto, ou melhor, abraçamos essa ideia, né? Essa ideia não veio da gente, veio de fora. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Verne, que é um pastor da Alemanha, que ele é o idealizador do Global Outreach Day, e que já há 10 anos eles fazem isso, né? Todo ano, o dia global da evangelização, da anunciação. E esse ano, 2020, eles resolveram fazer um mês inteiro, né? O mês de maio, como o Gol 2020. E aí está acontecendo isso em vários países, né? Essa pandemia, e aí talvez alguns estão desistindo dessa ideia, né? Mas a gente decidiu a não desistir disso. Ou seja, no mês de maio nós vamos continuar, né, com esse projeto de fazer com que o mês inteiro seja um mês de evangelização. Nós vamos evangelizar. A gente está com vários projetos aqui,
A gente ia fazer uma marcha pela paz, a gente ia fazer o Love Day, que é ir nas praças, arrumar praças, cabinar lote, arrumar casa das pessoas, né? Mas diante da pandemia, talvez a gente não consiga fazer esses eventos que aglomeram mais pessoas, não é verdade? Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar com a boca fechada, a gente vai deixar de evangelizar, mas vamos usar todos os meios, né? Temos pedido a Deus que Deus venha nos dar criatividade para compartilhar a fé. Hoje tem várias ferramentas para isso, e a gente quer usar dessas ferramentas da tecnologia, né, de vários canais, que a gente possa falar do amor de Deus para as pessoas durante todo o mês de maio. Ou seja, esse projeto de evangelizar também não pode ser no mês de maio, tem que ser constante, tem que ser agora em abril, tem que ser em junho, julho, tem que ser o ano inteiro, tem que ser até Jesus voltar, né? Então, ou seja, a gente tem que pregar, e principalmente, como a pergunta do pastor Luiz, sobre os familiares, né? Porque hoje os nossos olhos estão muito voltados para dentro de casa, e talvez a gente estava ali convivendo com pessoas que não tinham ainda entregado a sua vida para o Senhor Jesus. E a gente tem que, de fato, nos preocupar com a salvação deles, né? Porque aquele que não cuida dos seus é pior que o Deus descrente e negou a fé. Amém. Olha, continuar mandando os nossos abraços aqui para você, Wagner Ferreira, para a Júnia Belilo, para o pastor Fábio Júnior. Olha, vocês podem colocar da igreja que vocês são, que nós também vamos mandar abraço para a sua igreja. Para a Tatiane Moura, lá da IBTA de Piúma, pastora Rosenil, todo o pessoal aí, Deus abençoe de forma sobrenatural vocês. E também o pastor Weberson Andrade. Um abraço para todos vocês aí. Glória a Deus. Me perdoa, pastor Marcelo, que eu acabei trocando seu nome no trava-língua aqui, né? Mas me perdoa aí, me desculpa. Eu tenho mais uma pergunta aqui, pastor, e é de um pastor, pastor Ageu. Não sei de qual igreja ele é. Se você, pastor Ageu, pode citar aqui, que nós vamos mandar um abraço para você. Ele faz a seguinte pergunta, pastor Marcelo: o que fazer diante de uma situação que não sabemos a vontade de Deus de antemão? Bom, não saber a vontade de Deus. A nossa busca sempre foi em estar em conformidade com a vontade de Deus. Em 1 João deixa claro que a nossa oração, ela deve ser de acordo com a vontade dele. E saiba uma coisa, a vontade de Deus, ela é retratada, ela é relatada em Romanos 12:2, quando diz que ela é boa, agradável e perfeita. O que Deus quer fazer com isso tudo? Qual seria o propósito de Deus? O propósito de Deus sempre vai ser bom, sempre vai ser agradável, sempre vai ser perfeito. A vontade de Deus, o que Deus quer de nós? Santificação. Santificação, aproxime-se de Deus, faça com que Deus seja o seu melhor amigo nesse momento de dúvida, de incertezas. Faça com que a oração seja sempre a arma que você tem à mão para guerrear nesse momento, para lutar, para passar, para vencer esse momento. Santificação passa por um desejo grande de se arrepender das coisas que te afastam de Deus e chegar mais próximo dele. A vontade de Deus para nós, no meio disso tudo, sempre em qualquer situação difícil que o povo de Deus enfrentou, sempre em qualquer grande luta que passou o povo de Deus, é relatado na Bíblia que foi sempre que o povo se voltasse para ele. Então, amado, eu acredito que a vontade de Deus está revelada a nós, sim. Quer que o povo seja mais próximo de Deus, se santifique mais, se limpe mais, se aproxime mais de Deus. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 14, que o rei Asa, ele toma posse do reino de Judá e Benjamim, né, o reino dividido. Depois de Jeroboão, depois de Abias, ele toma posse e depois de reinados muito ruins, ele resolve fazer aquilo que Deus agrada. Ele faz aquilo que Deus agrada. Amado, preste atenção, a vontade de Deus é expressa, o que Ele quer de nós. Ele quebrou todo tipo de poste ídolo, todo tipo de idolatria, todo tipo de incredulidade foi lançado fora. E eu acredito que o maior mal desse tempo que nós estamos enfrentando chama-se incredulidade. E nós vamos vencê-la. Como? Voltando nossos olhos para o Senhor. O rei Asa edificou a sua cidade, fez um monte de reformas que estavam no campo físico,
ele levantou um exército, 300 mil homens, 280 mil arqueiros, gente demais para batalhar, mas mais para frente vem um rei da Etiópia que fala assim, olha, eu tenho 1 milhão de soldados, 300 mil carros para batalhar contra vocês. O que ele fez? Orou, voltou os olhos para o Senhor, e a vontade do Senhor se cumpriu na vida daquele que estava fazendo a vontade de Deus. Deus desbaratou, diz a Bíblia que Deus destroçou o inimigo. 1 milhão de pessoas que vieram contra um povo que estava clamando, que estava buscando a vontade de Deus. Então, meu amado, a vontade de Deus, ela deve ser buscada por nós. Senhor, eu quero a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que seja feita a sua vontade. Que nós tenhamos essa coragem de dizer, Deus, seja feita a sua, não a minha. Seja feito, Senhor, aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. E aí, nós teremos sim a vitória, nós teremos sim como vencer esse tempo de grande crise. Amém. Quero mandar um abraço, agora para o pastor Agil, lá da Assembleia de Deus, a todos vocês da Assembleia de Deus, um prazer estar com vocês, tá? Vocês estar conosco, que nós estarmos com vocês, também Helenice Matos. Olha, que pena, já estamos chegando aqui ao final desse debate, sabe, você que nos acompanhou, que Deus te abençoe. Nós vamos para as considerações finais aqui. A Helenice também pediu uma oração, vamos orar para você, viu, Helenice, no final aqui, que Deus abençoe você, sua casa. Vamos às considerações finais, do pastor Alex e também do pastor Marcelo. Vamos com o nosso convidado, o pastor Marcelo, fica à vontade para fazer suas considerações finais, depois nós vamos para o nosso pastor Alex. Bom, momento de grande edificação aqui, recomendo a todos que continuem seguindo aqui as orientações, os debates que são levantados, os assuntos são muito pertinentes, são muito importantes para fortalecer a sua vida e a sua fé. E eu quero agradecer esse momento, de grande convívio aqui, onde a nossa amizade está sendo fortalecida e o povo de Deus tem sido edificado com nesse momento, em que estão em casa. Que você, meu irmão, possa continuar se fortalecendo e aprendendo a conviver, não aceitando a situação, mas aprender a conviver e a fazer desse momento difícil um momento doce, um momento maravilhoso, transformando esse limão em uma limonada, que você possa usufruir desse momento, desse tempo e sair dele como vencedor, assim como é a vontade de Deus para que você seja vencedor. Olha, vamos conviver com a família, conviva com a sua família, convive bem com a sua família, aproveite mesmo a sua família, abrace a sua família, ame os seus filhos, ame o seu cônjuge, realmente ame os seus pais, ame os seus irmãos. Vamos trazer uma boa convivência familiar. Vamos conviver também com a igreja, com a família. Estou lembrando de um hino, pode ficar tranquilo, não vou cantar esse hino aqui. Ainda mais gravando, não canto mesmo, Mas o hino diz assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós vivemos de Cristo, de Jesus até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Então, meu irmão, eu preciso de você. E eu sei também que você precisa de mim, nós precisamos de Jesus, precisamos de Cristo. Isso é até o fim, até Ele voltar, e Ele está voltando. Nós precisamos um dos outros. Não vamos conviver com a família da fé. Congregue, esteja junto com a sua igreja, mesmo nas redes sociais, mesmo no WhatsApp, mas esteja junto com a sua igreja. Vamos estar junto como corpo de Cristo, vamos permanecer unidos. Não vamos deixar nada nos distanciar mais. Vamos conviver, mas também vamos vencer. Vamos vencer aquilo que precisamos vencer, amém? Todo mau sentimento, como eu já falei, todo pecado que nos rodeia, tudo aquilo que nos distancia de Deus, tudo aquilo que causa pavor, medo, receio, preocupação, ansiedade, vamos vencer. Não conviva com aquilo que você não precisa conviver. Não vamos conviver com o caos, não vamos conviver com o que as pessoas têm colocado, têm falado, esse tanto de informações que tem gerado mais pavor do que esclarecimento. Não vamos conviver com isso, e vamos conviver com a Bíblia, vamos conviver com o Espírito Santo,
vamos conviver com a presença do Altíssimo, amém? Não só nos montes em Jerusalém, mas em todos os lugares, vamos conviver mais com Deus. Amém. Olha, nós vamos aqui aos nossos avisos. O pastor Alex vai passar aqui os avisos tão importantes, né? Principalmente dos cultos online. Eu quero falar para você uma coisa: culto online, você que é da IBTA e também da IBB Paz, olha, são cultos oficiais. Você que é membro da igreja, você precisa participar dos cultos live, dos cultos online. Olha, você que faz parte do ministério, você que é membro da igreja, é o culto oficial, é o momento que nós temos com você, na IBTA, na IBB Paz, ou da igreja que você congrega, que está nos assistindo, que faz esses cultos. É importante você estar, porque esse é o meio de comunicação que nós temos com você, para abençoar a sua vida. O pastor Alex vai dar agora os nossos avisos, daqui a pouco nós estaremos encerrando e abençoando a sua vida. Primeiro eu quero agradecer, pastor Marcelo, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar com a gente aqui, muito obrigado mesmo, né? A IBTA agradece a você, também a todos os irmãos da Igreja Batista Bíblia da Paz, que acompanharam aí esse debate, queremos agradecer, mas também aqui avisar, domingo agora, Páscoa, né? Domingo de ressurreição, nós estaremos ministrando a ceia, na IBTA do Mineirão, de hora em hora, nós teremos a ceia ali, para as pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Então, de hora em hora estaremos ministrando ali a ceia, 7 da manhã até meio-dia, de 14 horas até 19 horas. Nós teremos ali ceia em hora para evitar aglomeração, mas estaremos participando da ceia. Teremos também a ceia na IBTA do Vale, das 19 às 21 horas, também em 2 horários para evitarmos aglomeração, como também teremos a ceia online para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, você que não vai poder vir à igreja nesses períodos de oração, que a igreja estará aberta, você vai poder participar da sua casa da ceia. Então, peço a você que prepare aí o suco de uva e prepare também um pão, pode ser qualquer tipo de pão. Prepare o pão, prepare o suco de uva, nós estaremos consagrando juntos, né? Teremos a ceia online às 9 da manhã e também às 18 horas, esses 2 horários, 9 da manhã às 18 horas, através desse mesmo canal. Então você vai poder participar, né? Unidos em espírito, do corpo e do sangue, amém? Do pão, da comunhão e do cálice da bênção do Senhor. Amém. Olha, a IBTA é uma igreja que não para, assim como a IBB Paz também acredita. Nós estamos sempre rompendo, estamos preparando novidades para você aqui no debate. Fique atento às nossas redes sociais, quem sabe você pode aparecer ao vivo aqui conosco. Estamos preparando novidades aí, fiquem atentos. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, nos acompanharam. Obrigado, pastor Marcelo, por esse tempo tão precioso. A IBB Paz, toda a sua família, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Alex, nosso pastor, ficou novinho ontem, né? O pastor Alex ficou novinho ontem. Parece não, mas ele está jovem, né? Uma bênção, pastor Alex, né? O anjo que Deus colocou na nossa igreja, né? Que Deus, pastor Alex, te dê muitos anos de vida, muita unção, muita graça, muita bênção, muita luz, né? Em nome de Jesus, entendimento, né? Que tão precioso para nós. E muito obrigado a você que esteve conosco, de fora do país, de outros estados, daqui da cidade, de outras igrejas. Você é tão importante para nós. E esse tempo é tão precioso. Obrigado pelos comentários, obrigado pelas perguntas. E sexta-feira que vem temos novo debate, com um novo convidado e com um novo tema. Prepare aí seu coração, sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a luz sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Seja abençoado em nome de Jesus.